Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Queremos iniciar esta semana contando com a graça de Deus e com a força do Espírito Santo. Iniciamos esta semana olhando para dentro de nós, nos avaliando e trazendo dentro de nós esta verdade. Qual é a medida que nós temos usado? Será que a nossa medida é a medida de Cristo? Ou será que é a nossa medida humana, que tudo julga, que tudo condena, que tudo critica? Olhemos para dentro de nós através deste Evangelho e nos permitamos ser conduzidos pelo Espírito Santo para que possamos converter a nossa ação, a nossa atitude e amadurecer na nossa fé. O Evangelho deste dia se encontra em Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao versículo 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Trazemos dentro de nós muitas vezes um espírito de querer sermos os justiceiros, de querer olhar, apontar, condenar, criticar e mais, muitas vezes nos colocamos como juiz da vida do outro. O Senhor hoje, Ele quer nos ensinar, a tomar conta da nossa vida. O Senhor quer nos ensinar, primeiramente, a olhar para dentro de nós. Temos muitas vezes a facilidade de olhar para a vida do outro, de querer cuidar da vida do outro, mas muitas vezes não damos conta de cuidar daquilo que é nosso. E Jesus no Evangelho de hoje, Ele nos convida a nos avaliarmos sim, porque se nós não formos capazes de converter a nossa conduta, de mudar isso na nossa vida, de que nós seremos capazes? Se nós não somos capazes de tirar o cisco, de tirar a trave que está nos nossos olhos, como nós vamos querer ajudar aqueles que estão ao nosso redor? Como nós vamos querer fazer algo, apontar algo no outro, sendo que nós nem reconhecemos aquilo que ainda está em nós? O Evangelho deste dia, ele quer nos dar a justa medida. E a justa medida é a medida de Cristo. Queremos muitas vezes usar a nossa medida. E isso, irmãos, mostra que nós ainda somos imaturos na nossa fé. Quando nós dizemos de maturidade de fé, nós dizemos que nós somos capazes de primeiro reconhecer aquilo que nós somos, reconhecer as nossas misérias, os nossos limites, para que então eu possa olhar para o outro e ajudar o outro, e não condenar, não querer ser o juiz da vida do outro. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que todas as vezes que nós julgamos, nós nos colocamos como o juiz daquela pessoa. Então, se eu me coloco como o juiz daquela pessoa, isso significa que ele não precisará mais ser julgado, então, por Deus. Então, tudo aquilo que é da condenação dele vem para mim, porque eu tomei a causa dele. Entendem? Por isso, nós somos convidados hoje a usar esta justa medida, a usar esta justa medida que é de Deus e que Deus nos ensina a usar desta justa medida, porque tudo está no controle das mãos de Deus e não está no controle das nossas mãos. Peçamos hoje ao Espírito Santo que Ele incomode o nosso coração e nos dê essa graça, de primeiramente ver a trave que está nos nossos olhos, de reconhecer aquilo que nós somos e parar de querer ver e apontar aquilo que o outro é. Quando eu apenas aponto aquilo que o outro é, isso significa que ainda não estou maduro.
nos meus afetos, ainda não estou maduro na minha fé. Deus te venha nos dar esta graça da maturidade da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.